Capítulo 10, versículo 21 a 23. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu já coloquei aqui, o tema dessa noite é luz nas suas habitações. Diga comigo assim, luz nas minhas habitações. Êxodo 10, 21 a 23 diz: Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. E não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Diga comigo mais uma vez, luz nas suas habitações. Olha para quem está ao seu lado e fala luz, aponta para ele e fala nas suas habitações. Amém? Bom, essa palavra fala sobre um drama terrível, que viveu o povo de Israel quando foram atingidos ali pelas 10 pragas do Egito. E de alguma maneira, o que nós percebemos através da palavra de Deus é que não somente o povo de Israel observou todas as 10 pragas que foram até o faraó, mas eles também tiveram a oportunidade de ver o grande livramento que Deus proporcionou ao povo de Israel. E é por isso que a palavra de Deus, entre linhas, fala sobre trevas em toda a terra do Egito, trevas que se podiam, inclusive, apalpar, trevas espessas. Mas ao final nós vemos com grande clareza o que a palavra diz, é que os filhos de Israel, esses tinham luz nas suas habitações. E eu quero falar um pouquinho sobre esse texto hoje, porque de alguma maneira nós entendemos que essa mensagem pode ser contextualizada para a nossa realidade, para os desafios que nós vivemos hoje como família, na nossa vida pessoal, na nossa vida relacional, na nossa vida espiritual. E o que a palavra de Deus está nos dizendo é sobre algo realmente assustador. É sobre um momento em que pessoas foram inundadas, a vida dessas pessoas foram inundadas com trevas, mas não eram qualquer trevas, não era um simples apagar de luz, não era um simples apagão, não era uma simples escuridão, mas a Bíblia está falando sobre trevas tão densas que elas se podiam apalpar. Era um momento realmente de muita escuridão sobre a vida do povo que estava ali no Egito. E tudo isso estava acontecendo, nós sabemos, porque Faraó, que é a figura de Satanás, ele tinha endurecido o seu coração por muitas vezes, não permitindo que o povo pudesse cumprir o seu propósito, não permitindo que o povo pudesse seguir o Senhor e pudesse então viver a libertação que todos nós entendemos ser propícia para aqueles que servem a Deus, para aqueles que querem uma vida espiritual abençoada, cheia do Senhor, porque afinal de contas esse contexto de dominação, esse contexto de cativeiro lá no Egito não combina com a vontade de Deus sobre a sua vida. Escravidão e liberdade são ambientes completamente diferentes. E a verdade é que, tal como lá no Egito, Deus queria que o seu povo saísse daquele ambiente de cativeiro, que o seu povo pudesse ser livre das dominações de Faraó, nos nossos dias não é diferente. O objetivo de Deus é que também o seu povo nesta geração seja livre dos seus cativeiros, sejam eles emocionais, dos seus enfrentamentos espirituais, de todo aquele ambiente de trevas que às vezes estão cercando a sua vida. Afinal de contas, uma das coisas que ficou bem claro quando olhamos essa história da libertação do povo de Israel, é que Deus não podia aceitar a adoração de escravos. Essa é uma realidade até hoje. O Senhor não aceita a adoração de escravo, e é por isso que o meu coração para adorar o Senhor, ele tem que ser um coração livre, ele tem que ser um coração disponível para o Senhor, tão somente para o Senhor, porque não existe uma maneira de você
adorar o Senhor mais ou menos, de você entregar uma parte do seu coração, uma parte da sua vida, uma parte da sua realidade espiritual. Então, há uma necessidade muito grande, tal como foi lá no contexto do Egito, é também nos nossos dias, de sermos livres do cativeiro, das trevas, da dominação de Faraó, para viver a liberdade que Cristo tem para as nossas vidas. Muito bem, a história você sabe, foram através das 10 pragas que Deus provocou a grande mudança lá no contexto do Egito. Então começa com a praga das rãs, a praga dos piolhos, a praga dos gafanhotos, a praga das moscas, a praga das águas se tornando em sangue, a peste sobre os animais, as úlceras, e agora a Bíblia fala sobre as trevas, além, lógico, da praga dos primogênitos, que foi a última, mas eu queria dar ênfase hoje nessa praga, que foi uma das mais difíceis que aquelas pessoas que estavam ali no Egito tiveram que enfrentar. Trevas densas que se possam apalpar. Trevas fala sobre um ambiente de morte. Trevas falam sobre um ambiente de ignorância. E sobre esse tema nós pensamos que o diabo tem muito interesse nisso. A palavra do Senhor, e eu talvez seja um dos textos que eu mais cito com frequência aqui, 2 Coríntios 4,4, quando a Bíblia fala: o Deus deste século, que é Satanás, cegou, não os olhos, mas a Bíblia fala, cegou o entendimento dos incrédulos, para que sobre eles não resplandeça a luz do Evangelho, que é a glória de Cristo. Então, nós percebemos que o intuito de Satanás nada mais é do que a ignorância. O diabo, ele tenta de alguma maneira provocar a ignorância. Trevas nesse sentido é a ignorância sendo vivida pela vida daqueles que deveriam ser livres, pela vida daqueles que deveriam ser realmente tratados em Deus para um lugar de liberdade. No entanto, o que a gente percebe hoje é que a ignorância tem se tornado um processo na vida das pessoas. Muitos não têm conseguido acessar o lugar da presença de Deus, pelo simples fato de que vivem uma vida imersa na ignorância. Há uma intenção maligna nisso. O diabo sempre quer manter as pessoas na obscuridade. Afinal de contas, para as trevas é crédito que quanto menos você conheça sobre a realidade espiritual, quanto menos você acesse o lugar da luz, da libertação, com certeza isso é bom para o mal. Nós não temos dúvidas daquilo que a palavra diz em João 10:10, quando fala sobre o intuito de Satanás. O diabo veio tão somente para matar, roubar e destruir. Esse, afinal de contas, é o trabalho dele. Ele vive para matar, roubar e destruir. E como parte desse processo, talvez o que a gente percebe é que a ignorância é uma forma de trevas, é uma forma de obscuridade. Então, quanto menos você acessar a luz, quanto menos você acessar o lugar da presença de Deus, quanto menos você conhecer as Escrituras, quanto mais distante você estiver da palavra, melhor é para o inimigo da sua alma. E é por isso que o inimigo das nossas almas, ele investe tanto para que você permaneça assim, ignorante, sem conhecer, sem acessar, vivendo debaixo de trevas. E naquela situação, obviamente, eram trevas talvez como castigo. Nós vemos no texto, no contexto de toda essa história, que eram trevas como situação habitual. Eles estavam passando por um processo aonde o Senhor os estava tentando libertar. Então eles estavam vivendo a consequência da dureza do coração de Faraó. Mas infelizmente o que a gente tem notado nos nossos dias é que tem pessoas que estão vivendo trevas como estilo de vida. As trevas deixaram de ser só uma ocasião na sua história. As trevas deixaram de ser só um momento na sua vida, mas já se tornou um estilo de vida. As pessoas estão vivendo em total ignorância. Elas estão cada vez mais se acostumando com o mal.
a maldade, a perversidade tem se tornado habitual e nós percebemos que trevas estão atuando na vida das pessoas quando a maldade é normalizada. É assim mesmo, todo mundo faz, é assim mesmo, o fulano fez, o Beltrano fez, eu também vou fazer. É um tipo de maldade com consentimento, aonde sutilmente as trevas vão se enraizando dentro dos corações, e aquilo que é obscuro aos olhos de Deus começa a se tornar natural para os olhos das pessoas. E através desse processo que nós percebemos um avanço da iniquidade, é através desse processo que nós percebemos o quanto que as pessoas estão distante de uma realidade espiritual que possa trazê-los a um lugar verdadeiro de libertação, de cura, de restauração, onde não mais o consentimento popular se torna arbitrário em sua vida, mas sim a palavra de Deus, o que as escrituras dizem, onde eu não me acostumo com trevas, onde eu sinto que se tem trevas aqui é porque está faltando a presença de Deus, se tem trevas aqui é porque a luz não chegou nesse lugar, e pasme você, mas a palavra diz que você é que é sal e luz. Então onde você chega, onde eu chego, as trevas têm que sair, porque trevas e luz não se dão. A luz do Evangelho, que é a glória de Cristo, quando chega em um lugar, ela causa a diferença. Ela proporciona aquilo que outrora as trevas estavam proporcionando, que é preenchimento. Então, a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida precisa ser irradiada pela luz do Evangelho. Não tem outra maneira das trevas caírem de sobre a nossa vida, senão acessando a luz. E é por isso que a palavra fala que a casa dos filhos de Israel tinha luz nas suas habitações. O que pode livrar a sua casa da tragédia maligna, o que pode livrar a sua casa das astutas ciladas do inimigo, é realmente a convivência com a luz de Cristo, com a palavra de Deus que vai trazer a graça do Senhor sobre o teu lar, a graça do Senhor sobre o teu casamento, a graça do Senhor sobre os teus empreendimentos, a graça do Senhor sobre os teus sonhos e projetos. Do contrário, trevas não somente podem habitar a sua casa, mas elas podem se tornar tão densas que se podem até mesmo apalpar. E aqui nós estamos entendendo que a perversidade, o mal, ela realmente afeta a vida das pessoas. E hoje tem muita gente vivendo assim. São cativeiros emocionais, são pessoas que estão vivendo nas mais densas trevas lá dentro da sua própria alma. Dia após dia o inimigo tem fustigado seus corações, o inimigo tem exposto as suas situações para que você continue imerso nesse processo, que é um ciclo muitas vezes vicioso, onde a pessoa acha que ela é sempre a vítima da história, ela não consegue ter sinais de reação, ela não consegue provocar a mudança, ela não consegue protagonizar a sua própria história, de modo que trevas não habitem mais sobre a sua vida. E é um pouco sobre isso que eu quero falar essa noite, sobre esse consentimento voluntário das próprias pessoas. O diabo está pintando e bordando na sua família, o diabo está pintando e bordando no seu casamento, está pintando e bordando na educação dos seus filhos, nos seus sonhos e projetos, e você acha que isso é normal. E eu acredito que, é assim mesmo, pastor. A vida é assim mesmo, a luta é assim mesmo, é desse jeito mesmo. Em outras palavras, você está aceitando a determinação das trevas sobre o teu coração. Porque a palavra que eu tenho a dizer para você essa noite não é assim mesmo. O que Deus sonhou para você, para a sua casa, para a sua vida, tem mais a ver com luz e não com trevas. O que Deus tem preparado para aqueles que o seguem, para aqueles que caminham com Ele, tem a ver com luz nas suas habitações. E não o contrário disso, mas o efeito catastrófico do convívio, do relacionamento e do flerte com as trevas tem destruído não somente a vida de muitas pessoas, mas tem destruído sonhos, tem destruído projetos, tem destruído famílias.
É hora de acordarmos para uma realidade espiritual que é tão presente nas nossas vidas. É hora de passarmos a pedir a Deus nas nossas orações: Pai, me dá sensibilidade para reconhecer quando eu estou verdadeiramente na luz e quando porventura as trevas estão sutilmente, rasteiramente tentando acessar a minha vida. E todas as vezes que nós percebemos nas Escrituras a ação das trevas, a ação do maligno, tudo começa com um processo de cegueira espiritual. E é por isso que eu disse que o diabo tem muita intenção na tua ignorância. É por isso que eu disse a você que, de alguma maneira, o diabo conspira, a realidade do mal conspira para que verdadeiramente você seja uma pessoa cega espiritualmente falando. Há um outro texto da Bíblia que fala sobre a importância de nós orarmos para que as escamas caiam dos nossos olhos. Quando a Bíblia está dizendo isso, é porque ela reconhece que muitos estão vivendo alheios à luz, alheios à vontade de Deus, porque estão com seus olhos tapados, obscurecidos, têm enfrentado a realidade do dia a dia de forma completamente cega. As pessoas estão nesse caminho, nessa direção do vamos ver o que dá, vamos empurrando com a barriga, vamos levando de qualquer jeito. Misericórdia, igreja. Nós não podemos ser esse povo, nós temos que ser o povo atento, nós temos que ser o povo da luz, nós temos que ser o povo que acessa diariamente o lugar da presença de Deus, e quando as trevas tentam afetar a minha vida, a luz do Evangelho que está sobre mim, impõe-se sobre ela. Mas o contrário disso é opressão. O contrário disso é permitir que o inimigo manipule a sua vida, porque no escuro, nas trevas, quem tem dominação é o diabo. E lá estava um povo, cujo o coração, a alma, estavam aflitos. Afinal de contas, todo o povo do Egito estavam sofrendo a consequência da dureza do coração de um só homem, Faraó. Sabe o que isso me faz pensar? Que às vezes, na vida de uma família, isso acontece também. Às vezes os filhos pagam um preço muito alto por causa da dureza do coração de um pai, por causa da dureza do coração de uma mãe, por causa da falta de sabedoria daqueles que deveriam estar diariamente levando a luz do Evangelho, que é a glória de Cristo, sobre os seus próprios lares. Todo o Egito sofreu, todo o Egito foi massacrado, todo o Egito estava em trevas, por falta de posição de uma pessoa. O que eu quero dizer para você é que a tua posição, espiritualmente falando, pode trazer luz sobre a sua casa, e esse é o intento que nós pregamos, que nós declaramos, que nós queremos que aconteça, mas também pode trazer trevas. A falta de compromisso, a falta de um relacionamento verdadeiro com Deus, pode tirar a sua casa do caminho da luz. E é por isso que nós falamos, semana passada eu falei um pouco sobre alianças. E é exatamente porque hoje nós estamos vivendo numa sociedade que relativiza tudo. Nós estamos vivendo numa sociedade de meio termos, né? As pessoas hoje, elas estão, você pergunta, elas são meio crente. Elas estão meio casadas, meio compromissadas. Gente, entenda de uma vez por todas, não existe meio crente. Não existe meio casado, ou você está casado, ou você não está casado. Ou você tem uma aliança com Deus, ou você nunca conheceu o Senhor. Porque tem pessoas que estão teimando em uma vida razoável, em uma vida mais ou menos, em de vez em quando acessar a Deus, em de vez em quando depender de Deus, em de vez em quando Deus é importante. Eu quero dizer para você, Ele já não é nada para você. Agora, quando eu tenho uma aliança com o Senhor, tudo parte da vontade dEle. Não parte do consentimento popular, não parte dos livros de autoajuda, não parte daquilo que as pessoas pensam ao respeito da vida, não parte do que o YouTube está falando, parte da palavra de Deus. E quando eu acesso a palavra de Deus, ela traz luz para as minhas habitações, ela toca o meu coração de forma que agora sim eu entendo a importância de um posicionamento.
E o contrário disso, meus irmãos, é a flexibilidade que Satanás tanto ama. Que Satanás, que é o inimigo das nossas almas, mais quer é um crente mole mesmo, é um crente morno, flexível, é alguém que não tem compromisso, que não tem aliança, que não tem relacionamento sério, que tem uma vida mais ou menos. E eu sempre penso sobre isso, gente. A pior coisa que tem é uma vida mais ou menos. Por isso que a palavra fala, é melhor ser frio do que morno, porque o morno ele está a ponto de vomitar. Porque essa vida mais ou menos não leva ninguém para o lugar da presença de Deus. Tudo que é mais ou menos não presta. Você está lá, o dia do seu casamento, aniversário de casamento, você pensa, hoje eu vou levar minha esposa num restaurante mais ou menos. Já pensou assim? Misericórdia, você leva cabo de vassoura nas costas. Porque você pensa, eu quero ir no melhor lugar, naquele que atende bem, naquele que tem a melhor comida, porque nós temos que privar pela excelência. O nosso Deus é excelente, amém? E é por isso que o povo dele também é um povo excelente. Nós queremos fazer as coisas sempre o melhor, nós queremos o melhor relacionamento, nós queremos uma aliança verdadeira, nós queremos um convívio diário com o Senhor, não dominicalmente, não mensalmente. Vamos na igreja hoje? Hoje não, amor. Hoje não, bem, estou cansado. Vamos na célula. Vamos semana que vem? Essa semana trabalhamos tanto, não é verdade? Então as pessoas estão assim, elas começam de uma forma a negociar, sabe? O compromisso, a aliança, o relacionamento. E isso, meus irmãos, é altamente prejudicial. Quem ganha com isso? As trevas. O que preenche nas nossas vidas, quando estamos vivendo assim, de meias estações, o inimigo das nossas almas é que está lá prosperando, é ele que está colocando a semente, é ele que está muitas vezes prevalecendo nos embates da nossa vida. E você é a pessoa responsável por colocar a sua vida no eixo. Se você é o pai de família hoje, se você é a mãe de família hoje, você é a pessoa responsável pelo norte, pelo destino, pelo caminho que a sua casa está indo, pelas suas próprias habitações. Porque na casa daquele povo que temia o Senhor havia algo que era muito claro, havia luz nas suas habitações. Mas eu quero dizer para você, só existe luz, diga comigo, só existe luz aonde tem aliança. Então o que a Bíblia está dizendo ali é o seguinte: todos os, diga comigo, filhos de Israel. Gente, é filho tem aliança. A aliança é para os filhos, esse é o nível de relacionamento familiar. Então, a luz estava em suas habitações porque eles eram filhos. Porque eles tinham um relacionamento com o Pai, porque eles estavam procurando viver, mesmo às custas de tanto sofrimento, mesmo às custas de tanta perseguição, como aquele povo viveu, eles estavam buscando viver a vontade de Deus. E pessoas assim são pessoas dignas de aliança, são pessoas dignas de proteção, são famílias a quem o Senhor quer abençoar, quer proteger. Está lá a 10ª praga, que é a praga dos primogênitos, a morte dos primogênitos. Você lembra que o anjo da morte passaria sobre a porta das casas, e qual que era a casa que estava livre do anjo da morte? A que tinha o sangue, e sangue falava do que lá no Antigo Testamento? Aliança. Então, o anjo da morte passava, essa casa aqui tem aliança com Deus, então, aqui o anjo da morte não vai prevalecer. Essa casa aqui sim, está lá, nos umbrais da porta, para todo mundo ver, o sangue está aqui, sobre esta porta, então aqui o anjo da morte não pode entrar. E sempre foi assim, meus irmãos. Aonde a presença de Deus habita, onde tem aliança, onde tem
compromisso, onde tem relacionamento, o diabo não pinta e borda. Casas que não têm relacionamento verdadeiro com Deus, casas que estão flertando com o mal, casas que estão aí, pé na igreja, pé no mundo, mais ou menos com Deus, mais ou menos com a igreja. Gente, esse tipo de pessoa, esse tipo de casa, está correndo muito risco. Que o anjo da morte que passou lá no Egito, só talvez mudou o nome, mas ele tem passado em muitas casas e destruído da mesma forma hoje. Quantos lares sem aliança com Deus? Quantas pessoas brincando de cristianismo, brincando de ser mais ou menos de Deus e mais ou menos do diabo? E isso tem um preço muito alto, como eu disse, pela dureza de coração de um, que era o faraó. Todo o Egito pagou um alto preço. Que não sejamos nós, os líderes dessa geração, a endurecer o nosso coração ao Senhor, ou lugar onde outros pagarão um preço muito mais alto. Que o Senhor tenha misericórdia, mas que os nossos filhos não recebam castigos ou maldições provenientes da nossa incapacidade de se relacionar com Deus, da nossa incapacidade de fazer uma aliança verdadeira com Ele. É por isso que começa com os pais, começa com a família, começa com o sacerdote do lar. O homem tem que dar o primeiro passo mesmo. O homem tem que puxar a família para a presença de Deus, o homem tem que puxar a oração, o homem tem que puxar o desenvolvimento espiritual em casa. É verdade, é isso. Mas hoje o que a gente tem visto é o contrário. A gente tem visto, e pela graça de Deus, o Senhor tem levantado um batalhão de mulheres que estão pagando preço muito alto, às vezes carregando um fardo muito pesado, porque não tem uma parceria. Agora, quando nós estamos juntos, diga comigo assim, um casal, um homem e uma mulher, juntos, são poderosos. Então essa família que tem aliança entre si, e a aliança com Deus é imbatível. Porque existe ali um elo, onde o Senhor habita, onde o Senhor tem prazer em derramar, em abençoar, mas famílias vulneráveis, que flertam constantemente com as trevas, que não são posicionadas, estão correndo muito risco. Que o Senhor abençoe as nossas casas, que o Senhor dê a você, sacerdote do lar, sabedoria para conduzir a sua família, para que quando alguns estiverem desanimados, para que quando algo estiver ocorrendo, você tenha forças da parte do Senhor para falar: ei gente, vamos levantar, vamos se animar no Senhor, vamos continuar, vamos ver o que está faltando, vamos colocar fogo, vamos colocar lenha na fogueira, para que o nosso coração continue queimando pelo Senhor, queimando pela sua palavra. Mas depende de nós. Eu digo a você, não é automático. A bênção de Deus não é automática. As coisas de Deus não são assim: agora eu estou indo na igreja e as coisas têm que acontecer para mim. Não, não é assim. Não é da minha forma, não é pela minha maneira de determinar, mas sim pelo Senhor. Porque senão as pessoas hoje, elas estão muito assim, elas estão fazendo da sua vida, muitas vezes, a consequência daquilo que acontece de bom ou de ruim. E é muito triste quando as pessoas vivem assim. E se eu puder deixar uma palavra para o seu coração essa noite, que é fundamental nessa reflexão, é dizer para você que a sua vida não é exatamente a consequência daquilo que aconteceu de bom ou de ruim na sua história. O seu relacionamento com Deus não é proporcional ao que aconteceu de bom ou ruim, senão você vai ficar vivendo assim: as coisas estão tão difíceis, essa semana nada deu certo, aí você acha assim: Deus não está me abençoando. Não, às vezes Deus está provando teu coração, às vezes Deus está forjando teu caráter, às vezes Deus está gerando maturidade. Aí aquela semana que tudo deu certo, né? Uau, essa semana, olha só, fui promovido no emprego, aumentaram o meu salário, Deus está feliz comigo. Não se engane. Deus não é a proporção daquilo que acontece de bom ou de ruim com você. Porque numa semana pode estar bom, na outra pode estar ruim.
Ontem nós estávamos fazendo um sepultamento, momento muito triste, de uma pessoa conhecida aqui da igreja, de um irmão daqui da igreja, mas na semana retrasada nós estávamos celebrando o batismo. Então, se eu fosse olhar assim por consequência, sepultamento, Deus é mau. Batismo, Deus é bom. E aí você vai começar a achar que a vida com Deus, ela é proporcional àquilo que está acontecendo de bom ou ruim na sua vida, e não é, gente. A gente precisa aprender a estabilizar a nossa vida no Senhor, independente das circunstâncias. Vai lá, Filipenses capítulo 4, a palavra fala, Paulo dizendo, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar honrado, quanto sei estar humilhado, tanto sei viver de fartura, mas também sei viver de escassez, e ele termina dizendo o quê? Eu posso todas as coisas naquele que me... Então Paulo não está dizendo que ele pode todas as coisas naquele que o fortalece, então tudo estará sempre bem. Tudo estará sempre tranquilo. Então a vida espiritual, ela é uma vida linear, nunca sofre alterações. Não é isso. Ele está dizendo, independente do momento, independente da luta, independente da pressão, independente da situação, o meu coração está na presença de Deus. E quando nós vivemos assim, nós não corremos esse risco, irmãos, de ficarmos vulneráveis às intempéries da vida. Porque hoje você tem dinheiro na conta, mas e amanhã, quem te garante? Hoje você tem saúde para sair daqui andando, conversando, rindo, você pode correr como hoje, aí teve uns atletas aí que até correram, a igreja teve 2 medalhas hoje, ficamos felizes por isso, viu? Parabéns aos atletas aí da igreja, né? Mas hoje você está correndo, hoje você está andando, hoje você está indo para todos, mas e amanhã? Amanhã talvez as suas pernas não consigam mais, porque a vida é assim, às vezes surpresas acontecem, mas quando o meu temor é do Senhor, quando o meu coração está ali, eu dependo do Senhor, eu dependo da sua palavra, eu tenho uma aliança com Ele, não importa o que vai acontecer, o Senhor está dirigindo a minha vida, amém? Eu quero passar para o próximo ponto, e dizer para você que as trevas, diga comigo assim, trevas afetam relacionamentos. O segundo ponto que nós vemos nesse texto, e você pode reparar que ainda faz parte do mesmo contexto que nós estamos falando, é que por conta das trevas, algo estava acontecendo. E o que era? Eles não se viam. Olha lá, a Bíblia diz, estendeu, pois, Moisés a mão ao céu. E houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito, por 3 dias, e não viram uns aos outros. E nós estamos vivendo esse tempo agora, o tempo do individualismo, um tempo onde nós percebemos uma nítida separação das pessoas, está se tornando cada vez mais visível a maneira com que a sociedade está tendo dificuldade de se relacionar. A maneira com que, sabe, os casamentos estão acabando. Na pandemia agora foi uma das maiores evasões de casa da história. Sabe por quê? Porque não conseguiam se enxergar, que não se viam. Porque de alguma maneira as trevas estavam tão espessas, e aí alguém pergunta assim, pastor, mas então a pandemia é responsável por separar tantas pessoas. Não, na verdade a pandemia só revelou que já estava ruim há muito tempo. Essa é a verdade. A pandemia só potencializou aquilo que já estava difícil, e as pessoas na verdade estavam empurrando com a barriga. Empurrando com a barriga o casamento, empurrando com a barriga o emprego, empurrando com a barriga os relacionamentos. Mas o que a palavra de Deus está nos dizendo é que nós corremos um risco de, vivendo em trevas, não enxergar uns aos outros. Você corre o risco de viver para si mesmo. Quando nós estávamos vindo aqui para a igreja hoje,
Nós passamos na frente da casa de uma família que nós tentamos evangelizar, que nós fizemos boas notícias, que nós levamos para a célula, que nós tentamos... E de alguma maneira eles rejeitaram, sabe? Não quiseram dar continuidade naquele processo de relacionamento, de aliança com Deus. E a gente passou na frente da casa, eles estavam lá sentados numa cadeira, né? Estavam ali batendo papo e a gente até comentou dentro do carro, né? Como que, sabe, as pessoas hoje elas têm prazer em viver só para si mesmas. As pessoas elas não têm noção de aliança, não têm noção da importância de você estar conectado com a fé. Elas têm prazer em viver para si mesmas, elas estão trabalhando para si, elas estão criando os filhos para elas mesmas, elas estão comprando um carro somente para elas mesmas, elas estão conquistando bens somente para elas mesmas, elas querem tudo gira em torno do seu umbigo, tudo gira em torno das suas ambições, das suas necessidades, o outro que se lixe, Deus muito menos, e assim tem ido a sociedade que nós vivemos, que é uma sociedade que não se vê. A treva está tão densa nos nossos dias, que relacionamento de sucesso hoje é destaque em mídia nacional. Nossa! 30 anos de casado, vamos dar uma salva de palmas, porque hoje quem passou de 10 já é herói. Se você está com carteira assinada há 5 anos, você está acima da média de 80% dos brasileiros, porque nós estamos vivendo num mundo líquido, onde tudo aquilo que é duradouro, tudo aquilo que é sólido, tem se tornado detestável para as pessoas. E é por isso que elas não querem fazer aliança. É por isso que o jovem quer flertar com a mocinha, mas ele não quer colocar uma aliança no dedo, ele não quer ir lá ser um rapaz digno e sentar na frente do futuro sogro e pedir a mão da menina. Não, eles querem brincadeira só. Eles querem passatempo. Eles só querem algo para satisfazer o seu ego e as suas próprias necessidades. Eles não estão ali prontos para uma aliança. E isso tem se tornado trágico. Cada vez mais trevas estão afetando famílias como a minha e como a sua, bem intencionadas, querendo viver um relacionamento com Deus, querendo construir uma casa sólida, querendo construir, conforme Mateus fala, uma casa sobre a rocha, que é firme, que independente da tempestade, do vento, permanece ali firme, está lá estruturada para honrar o Senhor, porque foi estabelecida sobre a rocha. As pessoas estão acreditando que o que dá credibilidade para um casamento, o que dá sustentação para um casamento, são bens, são conquistas, são desejos realizados, e na verdade não. A solidez vem de uma aliança maior, que é a aliança que nós fazemos com Deus primeiro. Uma pessoa feliz com Deus vai fazer o cônjuge feliz. Mas uma pessoa que nem se relaciona com o Senhor, vai colocar toda a sua expectativa no outro, e a sequência você já sabe. Frustração, tristeza, decepção, porque você colocou toda a sua segurança em um lugar que não era próprio. E cada vez mais os relacionamentos estão sendo destruídos. Quando falo relacionamentos, não estou me referindo somente ao casamento, mas estou me referindo também às amizades, estou me referindo também aos ciclos que nós muitas vezes mantivemos por anos. Tudo isso está paliativo hoje. Tudo isso está à mercê de alguns que desejam fazer do seu jeito e acabam por trazer tragédia para o seu lar, para os seus relacionamentos. Nós precisamos uns dos outros. Por isso o tema desse ano, uma igreja, uma visão, um coração. Uma igreja, uma visão, um coração, diz respeito a uma aliança que nós fazemos, precisamos uns dos outros. Não queira viver sozinho, porque essa é uma das maiores tragédias da vida. Pessoas solitárias são pessoas perigosas, elas estão sempre macumunando o mal, elas estão sempre pensando em traição, elas estão sempre pensando em infortúnios na sua vida, porque elas são sozinhas.
Mas quando você está aliançado, quando você tem um corpo, quando você faz parte de uma igreja, quando você tem uma família, mas não é perfeito, é verdade. Nem a família é perfeita, nem a igreja é perfeita, nenhum dos lugares que nós lidamos ou frequentamos é perfeito mesmo. Mas quando eu tenho aliança, eu estou fortalecido. E a aliança me protege dos infortúnios da vida. É por isso que é tão importante. Jesus comparou a sua igreja como um corpo. E ele disse, não pode a mão dizer ao braço, não preciso de você. E muito menos o braço dizer à mão, eu não preciso de você, porque nós somos um corpo, cada um tem o seu lugarzinho, cada um faz parte. Eu quero dizer isso para você, sinto muito de dizer isso no seu coração essa noite. Tem um lugar para você aqui. Tem um lugar para você no corpo de Cristo. Tem um lugar para você funcionar bem, para você se realizar, para você ter um sentimento de eu pertenço a uma família, eu pertenço a um povo, eu tenho uma aliança com Deus, eu não estou sozinho. Hoje de manhã eu estava lembrando daquele filme do Tom Hanks, né, que ele fica lá perdido numa ilha, como que é o nome mesmo, gente? Náufrago, né? E aquele homem está lá naquela ilha, perdido, e aí ele está tão desesperado por relacionamento que ele cria um amigo. Como que era o nome do amigo? Wilson. Né? Wilson, ele faz um desenho na bola, ele coloca uma carinha. Sabe por que acontece isso, gente? Porque você não pode viver sem relacionamento. Hoje talvez você esteja falando, que situação, me ofenderam, me machucaram, é tão difícil a vida, é tão difícil as pessoas. Quero dizer para você, essas pessoas que você fala que são difíceis, são necessárias. Algumas vão até provocar crescimento nas nossas vidas, acredite. Né? Algumas serão até Judas, mas sim, até Judas contribuiu para o propósito do reino de Deus, da vinda do Messias e da concretização dos sonhos do Senhor. Os relacionamentos são necessários. A Bíblia fala que o ferro com o ferro se afia. De alguma maneira o Senhor entende que para que eu seja afiado na vida, para que eu seja provado na vida, eu preciso de pessoas. Pessoas são importantes para o meu crescimento. Pessoas me afiam, tem uns que me afiam demais. Mas é bom, você cresce, você amadurece, teu caráter é forjado nos relacionamentos e muitas vezes Deus é glorificado. A Bíblia diz, Gênesis 2,18, não é bom que o homem esteja só. Então Deus não te criou para a solidão. Deus não te criou para viver como um cavaleiro solitário. Deus não te criou para uma vida sozinho, uma vida amarga, uma vida triste, uma vida separada. Não, você se completa no corpo. Não é bom que você esteja só. O Senhor também se realiza nos relacionamentos. Quando existe comunhão, o Senhor é adorado, sabia? Quando existe comunhão, João fala sobre isso. Eu e o Pai somos um. E o teu povo também é um, e quando o povo é um, nós alcançamos outras pessoas, porque o nosso testemunho de aliança, o nosso testemunho de comunhão, o nosso testemunho de relacionamento, é o que toca a sociedade. É que as pessoas olham e falam, tem um povo ali, tem um povo que é sério, tem um povo que adora a Deus, tem um povo que tem aliança com o Senhor, e esse povo nasce dos maiores infortúnios, porque muitos de nós chegamos a esse lugar com uma vida às vezes destruída, com um casamento acabando, com as feridas nas almas, com enfermidades, com lutas sem fim, e o Senhor tratou isso em nossas vidas. O Senhor nos fez prevalecer sobre os nossos maiores inimigos, e quando você faz talvez assim um raio-x da sua vida espiritual, eu tenho absoluta certeza que você tem muito mais motivos para adorar, para bendizer o nome do Senhor do que para murmurar e reclamar. Porque o Senhor já fez muito na sua vida, sim ou não? Porque o Senhor já usou pessoas para abençoar a sua vida, sim ou não? E eu fui tão abençoado na minha trajetória. Como eu disse, alguns
nos afiaram um pouco mais, mas eu tenho gratidão por cada pessoa, por cada estação, por cada ciclo de relacionamento que Deus proporcionou, e eu reconheço hoje, eu preciso dos relacionamentos, eu me completo me relacionando com você, sendo parte do corpo de Cristo, tendo aliança, e isso é bom porque também glorifica a Deus, amém? Quero ir para o último ponto aqui, e já partir para finalizar. Trevas afetam a produtividade, preste atenção nisso. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e a Bíblia diz o quê? Ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Essa é uma condição de pessoas que estão em trevas. Elas são afetadas na sua produtividade. Normalmente, pessoas em trevas são pessoas curvadas. Normalmente, pessoas em trevas são pessoas que estão hoje imersas no cativeiro emocional, elas não conseguem sair disso. E é por isso que, às vezes, quando lidamos com casos de pessoas que estão enfrentando, por exemplo, a depressão, doença do nosso século, talvez uma das mais faladas da nossa geração, pessoas que estão sofrendo de ansiedade, pessoas que estão oprimidas por espíritos malignos, você percebe sempre as mesmas características, são pessoas que estão vivendo trevas, são trevas densas, e isso afeta o quê? A sua produtividade. A pessoa não tem mais vontade de trabalhar, ela não tem mais vontade de se levantar da cama, ela não tem mais vontade de, sei lá, o mato está subindo na janela da casa já. O chuveiro está queimado há 600 anos, né? Sabe, o mal está de alguma maneira assim entrando tão densamente já na sua vida, e a pessoa perdeu completamente a disposição de lutar, de enfrentar, de desafiar os problemas que diariamente aparecem. E quem é glorificado nisso é Satanás, porque quanto mais prostrado você tiver, quanto mais curvado você tiver, quanto mais jogado você tiver lá no quartinho escuro, com as suas faquinhas emocionais, tentando se ferir o tempo todo, melhor para o diabo. E é por isso que trevas afetavam ali também a produtividade por 3 dias. Ninguém se levantou do seu lugar, eles estavam prostrados, eles estavam inclinados à sua realidade difícil. Isso tem acontecido também nos nossos dias. Pessoas estão prostradas. Vamos lembrar da história do filho pródigo. Uma história que nos mostra uma realidade de superação. O que é isso, uma realidade de superação? Estava lá aquele menino, tinha tudo com o seu pai, mas ele resolveu pegar a herança antecipada. Resolveu sair de casa. Resolveu festar, fazer o que dava na telha, fazer o que ele achava que era melhor. Mas em algum momento, a grana acabou, a herança chegou ao seu final, e ele começou a afundar, a ponto da Bíblia dizer que aquele jovem chegou a disputar alfarroba com os porcos. Estava ele ali numa situação completamente humilhante, um filho, um príncipe, alguém que era digno de honras, agora está disputando alfarrobas com os porcos. E foi nesse contexto que um momento de lucidez veio à sua mente. A Bíblia usa a expressão caindo em si. Caindo em si nada mais é do que deu um start na vida dele. E ele começou a pensar: quantos trabalhadores na casa do meu pai têm sustento, têm alimento, tem provisão, e eu estou aqui disputando a farroba com os porcos. E aí a frase seguinte é a que mais me impressiona. A palavra diz assim, que ele declarou: levantar-me-ei. Diga comigo, levantar-me-ei. Gente, essa expressão ela é poderosa. Quando você olha para a vida e você fala: caramba, eu estou disputando alfarroba com porcos. Você tem 2 opções. Ou você vai continuar naquela condição, ou você vai fazer como o filho pródigo fez.
levantar-me-ei. Ainda tem vida, ainda tem fôlego, o diabo não ganhou essa guerra, eu vou me levantar, eu vou melhorar, eu vou avançar, eu vou glorificar o Senhor com meus dons, com meus talentos, eu vou fazer tudo o que Deus sonhou ao meu respeito. Quando você faz isso, você glorifica o Pai. Você sai daquela pré-condição de uma pessoa vencida, você não aceita as ações malignas, você não aceita a proclamação do mal, a determinação do mal, você se levanta. Agora, pessoas que estão em trevas, como esse povo estava por 3 dias, vivendo trevas densas que se podiam apalpar, e essa é a condição emocional de muitas pessoas, não conseguem se ativar para a vida, não conseguem melhorar o casamento, não conseguem melhorar as finanças, não conseguem melhorar nem o seu corpo, porque estão amarrados, porque estão ali determinados a viver uma vida condicionada, e isso gera improdutividade, cansaço, decepções consigo mesmo, isso faz com que você muitas vezes venha sucumbir aos desejos malignos. E o contrário disso, meus irmãos, é o enfrentamento, é o levantamento, é o despertar. A palavra diz: desperta, ó tu que dormes. Esse despertar é espiritual, esse despertar é uma ação de Deus que começa quando você fala: Senhor, cansei. Senhor, não quero mais viver uma vida para mim mesmo, não quero viver uma vida entregue às trevas, não quero viver uma vida amordaçada pelo pecado, eu quero me levantar, eu quero lutar, eu quero ter as forças do céu. E foi isso que o Senhor fez, porque o povo de Israel por si mesmo não tinha armas, Moisés por si mesmo não tinha qualquer condição de enfrentar um exército, mas ele está lá ousadamente na frente do próprio faraó, Ramsés, dizendo: deixa meu povo ir, porque a ação de Deus estava na sua vida de uma maneira tão visível, tão forte, que nem mesmo o homem mais temido da sua geração foi capaz de parar aquele homem que tinha só um cajado em sua mão, mas ele tinha obediência, ele tinha fé suficiente para dizer: deixa meu povo ir. E ele foi usado por Deus. E talvez você esteja pensando hoje: de onde eu vou tirar forças? E eu já antecipo para você: a tua força vem de Deus. A Bíblia diz: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Eu quero convidar o louvor para vir aqui. Eu vou ler a última parte do texto, que diz: luz traz salvação para a nossa casa. Diga comigo: luz traz salvação para a nossa casa. A Bíblia continua, é o mesmo verso, e diz: estendeu Moisés a mão para o céu, houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias, não viram uns aos outros, ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então a luz, ela traz salvação. Foi por conta da luz que eles puderam viver algo diferente do que todos os egípcios estavam vivendo. E o Senhor é o Criador da luz. Foi Ele que na criação declarou: e haja luz. E houve luz. Foi Ele que declarou: haverá no céu o sol para governar o dia, mas também a lua para governar a noite. Foi Ele que criou os seres, foi Ele que criou os animais, foi Ele quem criou a terra e tudo que nela habita, foi Ele que criou o homem e que depois também declarou: não é bom que o homem esteja só, como dissemos aqui, mas nos chama a atenção quando esse mesmo Deus disse: haja luz, porque a luz é uma forma de governo, e quando você é governado pela luz, naturalmente, você vive aquilo que Deus sonhou ao teu respeito, mas quando você é governado pelas trevas, a sua casa, a sua vida, a sua história está imersa em pecados. 800 anos antes da vinda de Jesus,
Isaías já havia profetizado. A Bíblia diz na Isaías 9, 1 e 2, o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. O povo que estava em trevas viu grande luz 800 anos antes de Jesus nascer. Porque essa é a expectativa de Deus, que as coisas do céu acontecem de forma sobrenatural, extraordinária. Todas as vezes que Deus quer realizar uma ação em sua vida, todas as vezes que Deus quer provocar um movimento na sua história, Ele vai colocar uma luz diante de você. Essa luz pode ser pessoas, pode ser até um anjo, pode ser uma circunstância que vai te alertar e vai falar: cara, esse caminho é péssimo, sai daí. Mas também pode ser um fogo. Lembra que Moisés estava lá caminhando e ele se depara com uma sarça, era um fogo que ardia, era um fogo que não se consumia. Então todas as vezes que Deus quer fazer algo na sua vida, Ele vai preparar a luz, Ele vai preparar o fogo, Ele vai chamar a tua atenção de alguma forma. E o Senhor está querendo fazer algo nesses dias. O Senhor está querendo mover o coração do seu povo. O Senhor está querendo chamar a atenção daqueles que há muito tempo estão ali vivendo uma vida fria, gelada, distante, sem sentido, uma vida para si mesmo. Só quer construir para o seu próprio umbigo, acha que a vida diz respeito somente às suas necessidades, vive somente para as suas próprias necessidades e não está percebendo que o mundo vai além do que você precisa, que o mundo está hoje em convulsão, que o mundo está hoje em trevas e que alguém como você que possui a luz está escondendo aquilo que você tem de mais precioso. Jesus disse: aquele que acende a candeia não pode colocar ela debaixo da cama, mas no velador, para que alumie todos aqueles que estão na casa. Você é essa luz. Mas tem muita luz aí que está debaixo da cama. Tem muita luz aí que está muitas vezes se escondendo daquilo que Deus chamou para ser. Deus está dizendo hoje mais uma vez: o teu lugar é no velador. É para iluminar toda a casa, é para que a família toda seja tocada, é para que os seus amigos sejam tocados, é para que não haja mais um sentimento secreto de eu sou de Deus, mas só de vez em quando, só de domingo, de vez em quando eu apareço lá. Não, é para publicar mesmo. Hoje de manhã eu estava dando a aula do batismo para a nossa turma do Integração e eu falava sobre isso. O que é o batismo? É a expressão pública daquilo que acontece aqui dentro. Primeiro acontece aqui dentro, mas agora eu vou publicar a minha fé. Eu quero que os céus, o inferno e todas as testemunhas presentes saibam: o meu coração pertence ao Senhor, a minha vida é do Senhor, eu entreguei a minha vida completamente, não parcialmente, não só de domingo, não só no dia da ceia. A minha vida é do Senhor todos os dias, e isso é viver a luz, é viver a plenitude. Fica em pé e eu quero ler um último texto com você, não está ali na... Um texto que eu me deparei com ele depois que eu já tinha preparado esse estudo, mas fez muito sentido para o meu coração. Isaías 60. A Bíblia diz que: levanta-te e resplandece, porque a tua luz é chegada, e a glória do Senhor amanhece sobre você. Porquanto eis que a escuridão cobrirá a terra, e densa escuridão cobrirá todo o povo. O Senhor, porém, levantar-se-á sobre ti, e a glória dele será vista sobre a sua vida. E os gentios virão para a tua luz, e reis para o brilho do teu próprio levantar. Eu, hoje de manhã, me deparei com esse texto e eu falei: isso tem muito a ver. Isso é a palavra de Deus, que diz que eu preciso me levantar, que eu preciso resplandecer, porque a luz dele está sobre a minha vida, porque a glória dele já chegou sobre esse lugar, porque a escuridão está hoje, como está escrito aqui, a escuridão está cobrindo toda a terra. A densa escuridão está sobre as pessoas,
é uma mentalidade espiritual que está hoje prevalecendo na vida das pessoas, de escuridão, de trevas, mas me impressiona quando a palavra diz assim: o Senhor, porém, levantar-se-á sobre ti, e a glória dele será vista sobre você. A glória do Senhor vai ser vista sobre a sua vida. O Senhor quer irradiar o seu coração. O Senhor quer de novo acender a chama. Talvez você que está vivendo tempos de luta, de frieza, de distanciamento, você que está fora do propósito de Deus, você que está machucado, que está magoado, você que está distante, o Senhor quer reacender a chama. Ele está dizendo: eu vou resplandecer sobre você, mas levante-se, resplandeça, saia do lugar da sua limitação. Reis virão, diz a palavra, gentios virão, porque eles querem ver o brilho da glória que está sobre a sua vida. A candeia é você. O Senhor quer iluminar toda a casa. Através de você, pai e mãe que está aqui, seus filhos serão iluminados, os seus parentes, os seus amigos, os companheiros de trabalho, eles verão, essa pessoa tem uma luz diferente, algo brilha diferente sobre ele. Ele não brinca de ser cristão, ele é sério, ele é homem de Deus, ela é mulher de Deus, é uma família séria na presença de Deus. Como é maravilhoso, irmãos, quando vemos esse nível de ação de Deus na vida das pessoas. Essa é a pura libertação, e Deus quer trazer isso sobre a sua casa. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos, enquanto esta canção vai ser entoada. Permaneça com teus olhos fechados e clame ao Senhor: Pai, traga luz para as minhas habitações, traga luz para a minha casa, traga luz para a minha alma. Não deixe que eu venha sucumbir às trevas, não deixe que os problemas, que as crises, que as lutas sejam maiores do que a glória do Senhor sobre a minha vida. Feche os teus olhos e chame por Ele. Quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, saiam agora. Clamo Jesus, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, o teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus, sobre a escuridão vai trazer a sua luz, sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus, sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz, sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas
lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos é a tua palavra, Senhor. Hoje você pode viver esse ambiente, você não está mais por conta própria, você não está mais sozinho, você tem alguém, uma referência. A palavra fala que a lâmpada para os seus pés e a luz para os seus caminhos é a palavra dele. Então você pode perseguir esse caminho, você pode viver debaixo de uma ação sobrenatural de Deus, que conduz os seus passos, que dá direção para a tua história, que não permite que você ande por você mesmo, que não permite que você viva para você mesmo, mas que sim, leva você para uma caminhada de prosperidade, de bênçãos, de realizações, debaixo da luz do Senhor, dispensando toda a ação das trevas, do inimigo, para que você possa viver com plenitude tudo aquilo que Deus sonhou ao teu respeito. Eu sinto muito forte essa noite, Deus trazendo restauração sobre corações essa noite. Eu sinto forte isso. O Senhor está restaurando o chamado essa noite. Receba isso para o seu coração. Deixa Deus continuar movendo aí. Deixa o Senhor continuar fazendo algo extraordinário. Declare sobre as ruas, como essa canção diz, o nome de Jesus sobre a escuridão. Ele vai trazer a luz, Ele vai adequar conforme a sua vontade. Vamos levantar a nossa voz, vamos dizer isso com fé, vamos declarar de coração, aleluia, Jesus, as nossas famílias, Senhor, clamamos, Jesus, declare isso, o mais forte que você puder, declare o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz, Ele vai. Eu declaro sobre a tua família, declaramos, Senhor, as nossas casas, as nossas famílias, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, o teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Eu quero finalizar. Fecha os teus olhos mais uma vez. Eu quero orar por você, mas enquanto você está aí se preparando para o momento da oração, pega na mão da pessoa que está ao seu lado. Eu quero orar, eu quero declarar aqui também uma unção de Deus para restaurar os relacionamentos sobre esse lugar. Pessoas que não têm mais sentido, um pertencimento, pessoas que já talvez por estarem machucadas, por estarem feridas, por estarem magoadas, já não acreditam mais na importância dos relacionamentos. Eu creio, o Senhor está com uma unção de cura sobre as emoções hoje, deixando para mim e para a sua vida bem claro que onde a luz do Senhor entrou, as trevas não habitam mais, que a sua mente, o seu coração estará livre para perdoar, para amar, para derramar o amor dele sobre muitos corações, a começar pela sua própria família. Deus quer fazer uma grande obra na sua casa e começa com você, começa com os nossos corações. Enquanto nós vamos cantar, clame ao Senhor agora, para que Ele venha sobre a sua casa, para que Ele cure as suas emoções e os seus relacionamentos. Ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, eu ouço som, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, eu ouço som, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, eu ouço som, ouço cadeias quebrando. Amém. Pai, essa noite nós confiamos o nosso coração mais uma vez ao Senhor. Pai, nós
Nós nos sensibilizamos essa noite, Senhor, a Tua voz, a Tua direção, aquilo que o Senhor quer mostrar para o Teu povo, neste tempo, nessa estação das nossas vidas. Senhor, cada um aqui com os seus limites, com os seus desafios, com as suas lutas pessoais. Pai, hoje eu oro por providência celestial, eu oro por ação sobrenatural do Senhor, Pai, por causas já determinadas como impossíveis. Eu creio, Pai, pelos olhos da fé hoje, já contemplamos, Senhor, o agir poderoso do Espírito Santo, Pai. Já contemplamos, Senhor, os grilhões sendo quebrados, Senhor, pelos olhos da fé hoje. Já declaramos um novo tempo, uma nova história, uma nova estação na família, nos relacionamentos, na educação dos filhos, Senhor, na vida com Deus. Pai, restaura a aliança, restaura o compromisso, restaura as emoções. Que hoje, Senhor, seja lembrado, Jesus, como, Pai, o dia que o Senhor tratou os nossos corações. Pai, nem sempre esse dia é prazeroso, nem sempre, Pai, é agradável, mas é bom, Senhor. É bom saber que o Senhor, Pai, trabalha conosco de forma inimaginável, Senhor. Que muitas vezes o Senhor nos surpreende, Pai. E hoje somos pegos de surpresa pelo Senhor, quando áreas da nossa vida são invadidas, Senhor. E nós estamos aqui para dizer, Pai, para clamar e para corresponder ao chamado do Senhor. Não queremos viver para nós mesmos, não queremos viver imerso nas trevas, não queremos dar lado para Satanás. Hoje abrimos o nosso coração, declaramos com fé e ousadia que haverá luz sobre nossas habitações, que a nossa casa, que a nossa família, que os nossos filhos serão irradiados pela glória do Senhor, hoje e todos os dias. Amém e amém. Dê o seu melhor aplauso para Jesus. Declare a Ele, declare a Ele. A palavra do Senhor está sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Sim, Jesus habita sobre os nossos corações, ó Pai. Clame isso de todo o seu coração, clame o nome dEle. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre a sua família, Declare com fé sobre a sua família. Sim, Jesus. Aleluia. O seu nome, Senhor, o seu nome é cura. É poderoso. O Senhor está curando. Deixa o Senhor passear sobre a sua vida essa noite. Aleluia. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence. Amém, amém, querido. Que o Senhor dê a você sabedoria, graça, para viver uma semana, um mês, provido pelo cuidado dEle. Não esqueça disso, você é o maior responsável por trazer a luz do Evangelho, que é a glória de Cristo, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus relacionamentos. Declare sobre a sua casa, declare sobre os seus filhos, que haja luz. Aonde abundou as trevas, agora superabundou a graça do Senhor, a bênção do Senhor, a palavra do Senhor. Amém, querido. Glória a Deus. Vai na bênção, vai na paz. Tenha uma semana abençoada. Abraça quem está perto de você e deseja uma semana em nome de Jesus.